Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal deste sábado, 20 de fevereiro de 2021. Marta Temido, Ministra da Saúde, fez declarações esta segunda-feira após reunião sobre o plano de vacinação no combate à Covid-19. Relativamente àquilo que é o alinhamento entre as entregas ou as estimativas de entregas e as quantidades contratadas, como se recordarão, para o primeiro trimestre estava prevista uma quantidade contratada de 4,4 milhões de doses de vacinas. Na semana passada tínhamos referido que havia um distanciamento entre aquilo que já nos tinham confirmado em termos de entregas e esta quantidade contratada. Essa atualização é agora feita, à data de hoje, com um plano de entregas que prevê que no final do primeiro trimestre possamos ter atingido 2,5 milhões de doses de vacinas. Portanto, há aqui uma aproximação àquilo que é o plano de quantidades contratadas, mas que, como temos sublinhado, não está ainda totalmente confirmado e só vai sendo confirmado praticamente semana a semana, por disponibilidade de informação das próprias companhias. O Plano de Recuperação e Resiliência prevê um investimento de 463 milhões de euros na área da saúde. Segundo o Governo, o Plano de Recuperação e Resiliência, que se encontra em consulta pública, visa suportar a concretização da reforma dos cuidados de saúde primários, contribuindo para enfrentar os desafios com que o país se confronta no setor da saúde, agudizados pelo impacto da pandemia Covid-19 e que exigem um Sistema Nacional de Saúde cada vez mais robusto, resiliente e eficaz na resposta às necessidades da população. De acordo com o documento publicado na página oficial do Governo, o investimento pretende melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados, completando a cobertura nacional dos programas de rastreio de base populacional. Pretende-se ainda reforçar a capacidade de diagnóstico precoce, assegurando a continuidade dos cuidados ao longo da vida dos cidadãos. Já entrou em vigor esta semana a testagem a contactos de baixo risco. A Direção-Geral de Saúde procedeu à atualização das normas sobre a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 e sobre rastreio de contactos e alargou a testagem a contactos de baixo risco. No atual contexto epidemiológico, continuam a ser testadas todas as pessoas, assim que desenvolvam sintomas suspeitos de Covid-19 e todos os contactos de alto risco e de baixo risco de um caso confirmado. Para o diagnóstico de Covid-19 em contactos de alto risco, com caso confirmado, Covid-19, a norma da Direção-Geral de Saúde estabelece que devem ser utilizados os seguintes testes laboratoriais. Teste molecular realizado o mais precocemente possível e até ao 5º dia após a exposição e até ao 10º dia após a exposição no caso de assintomáticos, com o primeiro teste negativo. O ciclo de oficinas temáticas debatem estratégias para ajudar os jovens a ultrapassar este novo confinamento. Estabelecer estratégias que permitam ultrapassar as restrições impostas por um novo confinamento é o objetivo do ciclo de temáticas que a Câmara de Vila Real vai promover. O primeiro ciclo de debates tem início já no próximo dia 20 deste mês, das 15 horas às 16h30, via Zoom. O município esclarece que este ciclo de debates é dirigido aos jovens, faixa etária que, a par dos séniores, mais tem sentido o efeito do isolamento provocado pelo confinamento geral do país. Segundo nota da autarquia, fornecer estratégias que facilitem a passagem deste novo confinamento, que obrigou ao regresso do ensino à distância e ao recolher cívico, onde as rotinas e a convivência social dos jovens foram fortemente afetadas, é o objetivo desta iniciativa. A Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal, com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística, diz que o alojamento turístico regride para valores de 1984.
A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Aresp, revela, com base em dados do Instituto Nacional de Estatística, que o alojamento turístico regrediu para valores de 1984. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no ano 2020, os estabelecimentos de alojamento turístico registaram 10,5 milhões de hóspedes e 26 milhões de dormidas, números que se traduzem em quebras de 61,3% e 63%, respectivamente. O mercado nacional restou 13,6 milhões de dormidas, menos 35,4% face a 2019, o valor mais baixo desde 2013. Os turistas internacionais não foram além dos 12,3 milhões de dormidas, menos 74,9% face a 2019, e o valor mais baixo desde 1984, refere a Aresp, associação, em comunicado, acrescentando que as novas candidaturas às medidas Apoiar.pt e Apoiar Restauração estão suspensas desde o passado dia 5 de fevereiro. A crise sanitária veio adensar as dificuldades dos restaurantes em plena época da lampreia. O Novo Canal quis saber mais sobre este assunto. Esta casa tem um passado muito conhecido em termos de serviço prestado, especialmente em lampreia, e por isso nós temos uma clientela muito boa, uma clientela que é afeta muito à Casa Miradouro e não trocam por nada, e de vários pontos do país. Este ano, sem dúvida, é um ano diferente, é um ano, vá lá, muito triste, porque nesta altura nós teríamos aqui a casa a trabalhar bastante bem e com este problema da pandemia estamos de portas fechadas. A vida do Porto aqui buscar uma lampreia quase que é complicado, não é? E então, se calhar, vem apreciar uma lampreia. Vim buscar uma lampreia porque vem em casa eles consideram que já não é a mesma coisa. Mas nós temos vendido aqueles mais apreciadores, aqueles que de facto não aguentam sem provar a lampreia. Temos servido, principalmente à bordaleza, na altura destes 3 meses, janeiro, fevereiro e março. O abril também, mas mais os 3 primeiros meses é o nosso São Miguel. É de facto os meses que equilibravam o ano todo. Nós não sabemos ainda quando é que isto vai abrir, não é? Se nós conseguirmos em março ainda abrir, ainda vamos recuperar alguma coisa, e nós estamos esperançados que isso vai acontecer. Vamos esperar para ver. A Comunidade Intermunicipal do Tâmega-Guiçoso investiu 3,9 milhões de euros em transporte público no ano de 2020. A Comunidade Intermunicipal do Tâmega-Guiçoso, enquanto Autoridade de Transportes, investiu no último ano cerca de 3,9 milhões de euros no serviço de transporte público de passageiros. Segundo a Comunidade Intermunicipal, deste montante, mais de 2 milhões foram destinados à reposição da oferta de transportes públicos na sequência da pandemia, enquanto os restantes 1,9 milhões foram aplicados na redução do preço dos passos rodoviários e ferroviários que mantiveram as tarifas de 2019 e que continuam a vigorar em 2021. A instituição esclarece que a pandemia de Covid-19 e as resoluções adotadas devido à situação de saúde pública levaram a uma drástica redução nos passageiros do transporte público e à consequente supressão de serviços pelas empresas privadas de transporte público de passageiros. O orçamento participativo jovem do Marco de Canaveses, agora com mais dinheiro e novas medidas. O Orçamento Participativo Jovem do Marco de Canaveses vai contar com mais dinheiro e novas regras para contemplar mais projetos. A Câmara Municipal do Marco de Canaveses avisa em comunicado que vai introduzir alterações ao regulamento do Orçamento Participativo Jovem com o objetivo de motivar o interesse e a participação de cada vez mais jovens. O vereador do Pelouro da Juventude, Paulo Couto, aponta que as alterações a implementar prevêem o aumento da verba disponível de 30 mil para 40 mil euros, a limitação de uma candidatura por jovem, a possibilidade de melhoria de propostas
por parte dos proponentes e a promoção de uma apresentação pública das propostas admitidas antes do processo de votação. Em Paços de Ferreira, os alunos abrangidos e apoiados pelos escalões A e B desceram para mais de metade em 10 anos. Em 10 anos, o número de alunos apoiados pelos escalões A e B desceu mais de metade em Paços de Ferreira. A Câmara Municipal declara que atualmente 52% de estudantes não precisam deste apoio social. Apesar da redução do número de alunos matriculados nas escolas públicas, constata-se que houve uma inversão muito acentuada no pedido dos apoios sociais. Hoje, mais de 52% dos alunos matriculados no primeiro ciclo do ensino público já não necessita deste tipo de apoios, resultado do aumento do rendimento das famílias do concelho, segundo nota da autarquia. O concurso de apoio ao comércio local no Marco de Canaveses tem prémios no valor de 7.000 euros. O concurso Marcoense Como Nós, edição de Páscoa, terá 7.000 euros em prémios para distribuir. A iniciativa, uma parceria entre a Câmara Municipal e a Associação Empresarial do Marco de Canaveses, tem como objetivos apoiar o comércio local, como confirmou esta tarde Cristina Vieira, presidente da autarquia. Esta nova edição do concurso Marcoense Como Nós, para a Páscoa, é sobretudo uma forma também de ajudarmos os nossos comerciantes. Eu sei bem das dificuldades que todos atravessam, têm sido criadas medidas de apoio à economia, mas também sabemos que toda a ajuda é bem-vinda nesta fase. E por isso a Câmara Municipal está determinada em ser um parceiro ativo e em contribuir para atenuar os efeitos da pandemia no comércio local. Já o fizemos, como sabem, no Natal, com a edição de Natal do Marcoense Como Nós, e neste momento a Câmara Municipal está então a preparar aquilo que é a edição da Páscoa. É uma parceria entre a Câmara Municipal e a Associação Empresarial do Marco de Canaveses. Esta medida de apoio ao comércio local desta vez conta com 7.000 euros em prémios para distribuir. Queria dar nota que no Natal, quando fizemos a primeira edição, gerámos um volume de compras no comércio local superior a 1.140.000 euros, o que é também muito relevante, porque depois de termos feito a soma de todos aqueles cupons que foram candidatos ao Marcoense Como Nós na edição de Natal, percebemos que de facto tinham havido um conjunto muito grande de compras de Natal no comércio local, o que é para nós também muito satisfatório. Dizer também que o valor total de prémios foi aumentado de 5.000 para 7.000 euros e o número de premiados também vai aumentar, ou seja, nós vamos passar de 18 prémios para 28 prémios em relação ao concurso que foi promovido no Natal. Logicamente que a situação de pandemia e todas as medidas que são agora colocadas também em cima da mesa para termos alguns estabelecimentos fechados não ajudam, mas tenho a certeza que depois de 1 de março também vamos ter aqui alguma atenuação nestas medidas e que vão proporcionar ou vão dar a possibilidade para alguns estabelecimentos comerciais também abrirem e depois podermos então fazer as nossas compras. Esta é mais uma edição do Marcoense Como Nós, um programa que no fundo tem como objetivo apoiar o comércio local e que eu espero que os comerciantes adiram, porque foi de facto uma adesão muito significativa no Natal e também conseguimos alegrar muitas famílias com os prémios que receberam e por isso aqui fica novamente este concurso para os marcoenses. Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, a relembrar que nos meses que antecederam o Natal, esta iniciativa gerou um volume de compras no comércio do concelho superior a 1.140.000 euros. As inscrições de estabelecimentos no concurso Marcoenses Como Nós, edição da Páscoa, deverão ser efetuadas até 24 de fevereiro. O município de Paredes manifestou o seu repúdio publicamente ao vandalismo cometido nas rotundas em Gandra. O município de Paredes já reagiu à destruição das letras monobloco Sespo Gandra, que se encontram colocadas nas rotundas da cidade, classificando tal ato de vandalismo. A autarquia já anunciou que irá apresentar queixa contra os autores que lesaram o património municipal e desrespeitaram a instituição Sespo e a freguesia de Gandra. Mais um motivo de orgulho para a nossa região, o Aroca Geoparque está no top 100 dos destinos mais sustentáveis do mundo. O Aroca Geoparque, depois de entrar para o top 100 destinos mais sustentáveis do mundo, está agora nomeado na categoria Escolha do Público,
cujas votações decorrem até ao dia 3 de março de 2021. António Duarte, coordenador executivo do Arouca Geoparque, avançou com a importância desta iniciativa. De facto, o Arouca Geoparque é desde o ano passado um top 100 destinos sustentável. Está no top 100 dos destinos mais sustentáveis do mundo, isto decretado pela Green Association, é uma associação internacional que é Green Destinations, e nós recentemente recebemos a comunicação que também estamos nomeados nas boas práticas, nas histórias de boas práticas, para a escolha do público, isto é, o público vai poder votar nestes 100 destinos, não é? Neste top 100, para a história de sustentabilidade de boas práticas, aquela que acham mais relevante nesta área da sustentabilidade. O que nós candidatamos na altura, em 2020, porque isto é só para os territórios que concorreram em 2020, esta nomeação de poder pôr o público a votar incide sobre estes territórios que concorreram ao top 100 no ano 2020, é sobre os 2 projetos estruturais que nós temos no Geoparque e que têm a ver com a rota dos geossítios e os passadiços do Paiva. António Duarte do Arouca Geoparque, a candidatura Rota dos Geossítios e Passadiços do Paiva do Arouca Geoparque, apresentado pela Associação Geoparque Arouca, foca-se na preservação, valorização e interpretação do património natural e cultural, com enfoque nas ações de gestão ativa que têm sido implementadas naquele território, como a monitorização e conservação do património, a educação para a sustentabilidade, a estruturação da oferta turística e a valorização dos recursos e infraestruturas. Qualquer pessoa no mundo pode votar, qualquer turista ou qualquer pessoa no mundo pode votar. Agora, o que nós chamamos, obviamente, é se quiserem votar apelo ao voto, não é? Se acharem que a nossa história é interessante, contar a história da terra e contar a história da natureza também, e em ambiente natural como é o nosso, numa lógica de sustentabilidade. Estamos a fazer o nosso esforço com também grandes projetos emblemáticos aqui para a qualificação do nosso destino, que cada vez mais se quer sustentável, ligado à natureza e às experiências em ambiente verde. Penafiel anunciou que está a preparar a sua candidatura à rede de cidades criativas da Unesco. Penafiel está a preparar uma candidatura à rede de cidades criativas da Unesco. A Câmara Municipal de Penafiel está a desenvolver um trabalho de preparação da candidatura do município à rede de cidades criativas da Unesco no tema da literatura, para o qual conta com a colaboração da equipa da Quaternaire Portugal. A vereadora da Cultura e vice-presidente da Câmara de Penafiel, Susana Oliveira, realça que o município se tem afirmado na região e a nível nacional pela sua história, pelo estatuto de cidade que possui há já 250 anos, mas também pela promoção de um festival literário, Escritaria, que é já reconhecido dentro do panorama nacional de eventos literários de língua portuguesa. A aposta na valorização e promoção da língua e da literatura tornou-se um fator de congregação de esforços, tendo em vista o desenvolvimento local e a qualidade de vida, não só por parte do município, mas também pela comunidade educativa e o tecido cultural e artístico local. A autarca esclarece que o desafio de uma candidatura à rede de cidades criativas da Unesco no segmento da literatura exige tanto da parte do município, que lidera este processo, como dos restantes atores e agentes locais. Exige um enorme trabalho de partilha e de mobilização de conhecimento, de cooperação, de recursos, de estratégias e de projetos futuros que garantam a Penafiel vir a ocupar um lugar diferenciador na rede de cidades criativas da Unesco para a literatura. Amarante leva a debate os desafios industriais nas conferências europeias EU Industry Days 2021. Os desafios industriais é o tema em destaque nas duas conferências europeias Industry Days de 2021, evento anual da Comissão Europeia através da Invest Amarante. A iniciativa vai contar com a participação dos vários países europeus na promoção de eventos onde são abordados os desafios industriais, as formas para co-desenvolver oportunidades
e as respostas políticas adequadas. Entre 23 e 27 deste mês, a competitividade das pequenas cidades europeias na futura industrialização e a revolução dos materiais metálicos, como podem as pequenas e médias empresas contribuir para a competitividade e reindustrialização, são temas que vão estar em debate. Com a organização destas conferências, o município de Amarante pretende gerar diálogo e reflexões importantes para o futuro da indústria e os seus desafios e oportunidades. E a região Tâmega e Sousa volta a acolher as provas internacionais do calendário da Federação Portuguesa de Motonáutica para 2021. A região do Tâmega e Sousa volta a ser palco de várias competições internacionais de motonáutica, cujo calendário foi recentemente apresentado pela Federação Portuguesa de Motonáutica. Ao Novo Canal, o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira, realçou que a zona ribeirinha de Entre os Rios, em Penafiel, voltará a acolher o europeu e nacional de Aquabike, à semelhança do que já tinha sucedido em 2018 e 2019. Sobre esta prova, Paulo Ferreira mostrou-se expectante que a mesma possa voltar a ser um sucesso num cenário que é de todos conhecido, que reúne as condições ideais para este tipo de competição, afirmando tratar-se de um evento desportivo com pergaminhos Entre os Rios Penafiel, com edições em 2018 e 2019. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta semana que vai ajudar os clubes das provas distritais. A Federação Portuguesa de Futebol vai avançar com um fundo de 2,2 milhões de euros para ajudar os clubes das provas distritais que foram obrigados a suspender a sua atividade devido à pandemia da Covid-19. Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, transmitiu às associações distritais e regionais da modalidade o novo apoio, que terá uma parte a fundo perdido e outra a título de empréstimo, a liquidar até à época 2024-2025. O objetivo é permitir que as associações auxiliem os clubes das suas competições neste período especialmente difícil em que as provas foram suspensas devido à pandemia, devendo cada associação receber 15 mil euros, mais um valor variável por cada clube que se encontrava em ação em janeiro nas provas distritais. Foi no passado sábado que a Casa do Futebol Clube do Porto de Penafiel comemorou o seu segundo aniversário. Devido à pandemia, os festejos foram contidos, mas um direto realizado no Facebook da Casa Portista levou adeptos e simpatizantes a comemorarem em conjunto. O momento interativo ficou marcado por várias mensagens enviadas por ex-atletas, jogadores das modalidades e até pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. É com muita satisfação que envio esta mensagem para a Casa do Futebol Clube do Porto de Penafiel, que hoje comemora o segundo aniversário. E na pessoa do seu presidente, Sr. Pedro Moreira, eu quero felicitá-los todos os que se envolveram nesta reformulação e neste ressurgimento em grande da Casa do Futebol Clube do Porto. Eu quero enviar um grande abraço e uns sinceros parabéns. Tenho acompanhado a vossa evolução. Sei que estão a atingir no nosso ranking das casas e filiais um lugar de grande relevo e naturalmente que isso se deve à grande dedicação de todos vós, mas de uma maneira especial do Sr. Pedro Moreira, que eu saúdo efusivamente, a quem agradeço todo o seu entusiasmo, porque Penafiel é um lugar muito importante no nosso mapa e é um lugar muito importante para todos nós e a mim em especial no nosso coração. Muitos parabéns, felicidades e continuem. Também os ciclistas da equipa do Futebol Clube do Porto e alguns atletas de hóquei em patins contribuíram com palavras de festejo. Para além destas mensagens, o momento de comemoração contou ainda com a presença de figuras ligadas à música e à comédia, como o Fernando Rocha. Com a minha alma à janela, azul e branco é a cor dela, tenho sangue de dragão. Por mais
que lá nos tentam derrubar, juntos iremos ganhar. A Associação de Futebol do Porto mantém suspensas as competições até março. A Associação de Futebol do Porto anunciou a renovação da suspensão das competições de futebol e futsal até às 23h59 de dia 2 de março. A maior associação do país emitiu um comunicado onde confirmou a suspensão de todos os jogos de todas as competições de futebol e futsal, de ambos os géneros e escalões, na área da sua jurisdição, pode ler-se no mesmo documento. A decisão surge após a renovação do estado de emergência decretado pelo Governo até às 23h59 do dia 1 de março de 2021. A alteração na decisão será oportunamente reavaliada, confirmou a Associação de Futebol do Porto. Vamos agora para uma curta pausa publicitária. Voltamos daqui a 30 segundos, já com a companhia de Diogo Meireles. Fique desse lado. E estamos de volta a esta que é a segunda parte deste Informação Semanal. Tal como prometido na primeira parte, já tenho na minha companhia Diogo Meireles. Boa noite, Diogo. Olá, boa noite, Fátima. Muito bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio para comentar novamente temas da atualidade, e um deles, que é o que tem sido até mais debatido nestes últimos dias, mesmo aqui no Novo Canal, é sobre as eleições autárquicas. Tu aqui trazes uma questão que é: qual o melhor modelo para realizar as eleições autárquicas? Qual é, na tua opinião, é o melhor modelo, Diogo? Certo. Nós ainda estamos há muito tempo das eleições autárquicas e ainda bem que este tema já está na ordem do dia, porque nos permite organizar e planear melhor esta atividade eleitoral com antecedência e de uma forma muito eficaz. O modelo que eu defendo, antes de mais, nós devemos olhar para aquilo que aconteceu nas eleições presidenciais. O que é que correu mal e o que é que foi adotado e correu bem. E começando por aí, objetivamente que a questão do voto antecipado, por exemplo, houve alguns problemas, nomeadamente nas longas filas que se assistiu em várias assembleias de voto, e isso é algo que tem de ser contornado, nomeadamente em vez de haver só um local por concelho, haver mais do que um local, haver mais do que uma assembleia de voto no dia do voto antecipado. Seria uma das sugestões de melhoria que eu lançaria e que defendo para as eleições autárquicas. Nem tudo foi negativo. Por exemplo, no que diz respeito ao voto antecipado, já foi muito bom que as assembleias de voto não fossem apenas num local, num distrito, que fosse pelo menos num local em cada concelho. E aí já conseguimos multiplicar os locais onde os eleitores pudessem exercer o seu direito de voto. E depois dizer também que houve em determinadas situações confusão sobre as secções de voto onde as pessoas deveriam votar. À semelhança daquilo que acontece no dia normal das eleições, nós podemos, através de um SMS, saber qual é que é a nossa secção de voto. E porquê é que no voto antecipado isso não funcionou? Não há motivo nenhum. É só digitar uma SMS, receber qual é que é a assembleia de voto, qual é que é o número, qual é que é a morada, e facilmente o eleitor se desloca ao sítio correto. Portanto, aí eu acho que não consigo imaginar porque o que é que mal aconteceu. Esse erro não tem justificação. Depois, por outro lado, a questão da recolha de voto no domicílio. Nós, em setembro, outubro, quando vão ser as eleições autárquicas, certamente vamos ter constrangimentos derivados da pandemia. Haverá pessoas que estarão em isolamento profilático, que não vão poder sair de casa, e também os idosos. Temos de salvaguardar os idosos, eles não saírem de casa. E a questão do recolho de voto domiciliar também acho que correu bem, na minha perspectiva. Foi importante preservar a saúde e a segurança destas pessoas e também as outras pessoas, em que se estas pessoas em condições normais saíssem de sua casa
pudessem infectar outros cidadãos. Eu acho que genericamente a recolha de voto em domicílio correu bem. Agora, resta saber se essa responsabilidade deve ser dos municípios. Exatamente. Ou não. Era isso que ia referenciar, porque estamos a falar de umas eleições que são diferentes das eleições presidenciais, nomeadamente também no que diz respeito à taxa de abstenção. Nós sabemos que a taxa de abstenção é muito superior nas eleições presidenciais do que nas eleições autárquicas, ou seja, a afluência às urnas de voto irá ser maior nestas eleições. Sim, estou em crer e também os números assim ditam, e como tu estás a dizer, numa eleição autárquica a abstenção tende a ser mais baixa. Portanto, a afluência vai ser maior, as pessoas com vontade... Requer uma maior organização nestas eleições. Requer uma maior organização. Eu acho que é uma boa oportunidade para nós adotarmos, por exemplo, o voto por correspondência. Eu acho que era uma medida muito interessante. Tem algumas semelhanças com o voto em mobilidade, porque uma pessoa a deslocar-se uma semana antes das eleições, também há alguns mecanismos de 2 envelopes para manter o secretismo do voto, enfim, há ali uma logística muito semelhante. A única diferença é que, no caso do voto por correspondência, o envelope chega à casa da pessoa, ela coloca o envelope depois no correio e seguirá o seu curso até à pessoa que vai contabilizar esse mesmo voto. Mas aqui em relação ao voto por correspondência há limitações a nível constitucional. Portanto, seria necessário que vários partidos na Assembleia da República estivessem dispostos a fazer essa melhoria. Mas eu acho que fazia todo sentido, à semelhança como aconteceu nos Estados Unidos, o voto por correspondência. Acho que é uma solução importante em que nós devemos usar neste momento. És a favor do adiamento destas eleições, Diogo? Neste momento, eu não posso dizer que defenda o adiamento das eleições. Acho que não há necessidade para isso. Agora, como nós começamos esta conversa, é importante que esta eleição esteja bem organizada. Não há desculpas, nós não estamos a uma semana, não estamos a 2 dias da eleição acontecer. Não há desculpas para erros serem cometidos ou para soluções que existam e que façam todo o sentido não sejam postas em prática. Eu acho que é mais por aí, que nós possamos garantir que no tempo útil, no tempo previsto, que será final de setembro, início de outubro, que a eleição se concretize, em que todos saiam satisfeitos. Mas, por exemplo, a própria campanha eleitoral vai ser completamente diferente. Estamos a falar de umas eleições que requerem proximidade com as pessoas. Achas que não irão ser afetadas este ano? Obviamente que para todos os candidatos. É para todos os candidatos. A forma Porque de fazer campanha... as eleições presidenciais, estamos a falar de candidatos presidenciais que têm direito a tempo de antena em todos os canais nacionais, em todo o tipo de programas e que qualquer pessoa tem acesso. Nas eleições autárquicas, isso não acontece com um presidente de junta, com um presidente de Câmara. O Novo Canal é um canal de televisão regional, é o exemplo que poderá fazer isso, mas aqui na região até podemos fazer com todos. Estamos a falar de muitos candidatos, mas não vemos canais regionais em quase todas as regiões do país que o possam fazer. Certo. Eu acho que é uma oportunidade para demonstrar a maturidade da nossa democracia, dos órgãos de comunicação social locais, regionais, e aqui os próprios partidos a nível local, os candidatos a presidentes de Câmara, presidentes de Junta, poderão, como estás a dizer, por via do Novo Canal, por via de outros canais semelhantes, e creio que há canais regionais e locais quase em todas as localidades, e será uma boa forma de os próprios canais terem uma maior visibilidade e também terem mais visualizações, terem mais pessoas a seguir. Olha, até acho que aqui está uma boa oportunidade para os órgãos de comunicação social locais. Mas também temos muita população envelhecida que não tem acesso a estes canais. Certo, a população também envelhecida, também é uma oportunidade para eles se adaptarem e assistirem. Eu já estive com muitas pessoas mais velhas, pessoas idosas, que usam com facilidade um tablet, que usam as redes sociais e, por que não, também usar as redes sociais para este tipo de questões.
Acho que é também uma boa oportunidade para elas para aprenderem mais e para usarem ferramentas que não estão acostumadas a utilizar e talvez, quem sabe, não vou dizer que fiquem viciados, porque não é bom terem esse vício, mas comecem a adotar esse hábito de utilizar essas novas ferramentas. Bem, assistimos aqui a um movimento de mudança, de adaptação. Diogo, exatamente. O segundo tema que nos traz é o discurso de ódio e palavras preferidas contra a imagem para fazer política. Também é um bocadinho relacionado com estas eleições autárquicas, porque acabam por, como são eleições de mais proximidade, estão mais sujeitas a este ódio e a estas fake news que tanto conhecemos hoje em dia. Hoje em dia o ódio nas redes sociais é generalizado. Aliás, eu até posso dar o meu exemplo, quando entro no feed do Facebook, é uma percentagem muito grande de mensagens pela negativa, sempre a criticar toda a gente e a fazer referências pessoais a determinadas pessoas. Poucas coisas positivas se vê nos comentários do Facebook, pelo menos é aquilo que é a minha experiência. E no que diz respeito à atuação política, e aconteceu esta semana, mas eu começava antes de mais pelo seguinte, porque o que aconteceu esta semana também tem repercussões com a campanha presidencial, em que, na altura, o candidato presidencial André Ventura se referiu ao batom da candidata Marisa Matias. E, na altura, gerou uma onda que era o hashtag Vermelho em Belém. E é curioso, porque nessa altura eu acho que é mau fazer política criticando a imagem, criticando a cor do batom de determinada pessoa, o corte de cabelo, a cor de pele. O que quer que seja. O que quer que seja, a nível de imagem. Na minha opinião, política não é rebaixar o outro candidato. É pelos conteúdos, é pelas ideias, é pelos projetos. E não se a pessoa é alta, se é baixa. Enfim, não é por questões, não é por características a nível de imagem que se deve fazer política. Na altura, o André Ventura teve muito mal aí, e aliás, não foi só em relação a Marisa Matias. Recordo-me num discurso ele em Porto Alegre, falou de quase todos os candidatos num tom excessivo, muito ao estilo de Trump, a ser o típico, a pessoa a fazer bullying e a chincalhar os outros candidatos. Mas é engraçado que na altura a candidata Ana Gomes juntou-se ao movimento hashtag Vermelho em Belém. E o que é que aconteceu esta semana? Esta semana ela, num post de um jovem acerca de declarações de outra pessoa que nós vamos falar a seguir, que é o Mamadou Ba, ela escreveu a seguinte expressão, e passo a citar: tadinho quem lhe enfiou aquele capacete prussiano. Ou seja, um jovem interessado por política fez uma declaração e recebeu este comentário da Ana Gomes: tadinho quem lhe enfiou aquele capacete prussiano. Ou seja, alguém que há umas semanas atrás estava a defender alguém que tinha sido criticada pela sua imagem, ela faz exatamente a mesma coisa. Ela não tem moralidade nenhuma para tecer este comentário. Não podemos conceber que se defenda uma pessoa por um ataque pessoal e depois critique e que se faça um ataque pessoal a outra pessoa. Eu acho que isto é de uma tremenda falsidade e é uma autêntica... eu acho que fazer política desta forma não tem razão de ser. Achas que deveria existir uma lei que regulasse este tipo de ódio, de incentivo ao ódio nas redes sociais? Não falo só na política, mas nos mais diversos setores e personalidades. Primeiro, antes de mais, deve caber a cada um bom senso. O bom senso, exatamente. Cabe da nossa responsabilidade se nós agimos assim ou não agimos assim. Neste caso, a Ana Gomes preferiu usar o ataque pessoal quando antes criticava os ataques pessoais, e isso é uma autêntica... é algo muito negativo. Se nós devemos regular ou não, talvez aí as redes sociais possam ter algum papel, mas eu acho que antes de mais cabe a cada um de nós ser responsável pelos seus próprios atos e próprias palavras, e também haver sensibilização, falar-se mais neste assunto, sensibilizar para as pessoas não terem este tipo de comportamentos, porque nós assistimos realmente que há... Mas isso vai sempre acontecer? Pode acontecer, mas eu acho que um país civilizado, pessoas civilizadas, não usam este tipo de comentários. Não se faz política desta forma. E queria destacar um exemplo que se podia utilizar, por exemplo, e aqui agora falando do Mamadou Ba, que esta semana criticou e até se referiu a Marcelino da Mata, que foi um tenente-coronel, aliás, o mais condecorado militar do exército português. Faleceu recentemente. E ele, o Mamadou Ba,
referiu Marcelino da Mata como uma figura sinistra. Mas é importante perceber o seguinte, como é que o Mamadou Ba se refere a Marcelino da Mata como uma figura sinistra, sendo o Mamadou Ba o mesmo integrante do Grupo de Trabalho para a Prevenção e Combate ao Racismo e à Discriminação. Mais uma vez, alguém que está num grupo de trabalho para prevenir e combater o racismo e a discriminação e tece comentários deste género. Aliás, para usar outro exemplo, não foi só este da figura sinistra em relação a Marcelino da Mata, mas também se referiu à polícia, passando a expressão a bosta da bófia. Portanto, como é que esta pessoa, que profere estes comentários, devia ser logo retirada deste grupo de trabalho? Não podemos ter alguém num grupo de trabalho que faz todo sentido, sim, a prevenção e o combate ao racismo e à discriminação, com este tipo de comportamento. Não pode continuar neste cargo. E é com exemplos destes, retirar pessoas, retirar a confiança a estas pessoas destes cargos, que nós podemos dar o exemplo e que as pessoas não tendam a agir e a ter comentários deste género. De forma igual. Muito bem, Diogo. Passamos agora um bocadinho para a educação e a saúde. Covid-19 como desculpa para transformar a educação. 5 melhorias que devemos ter. Diogo, quais são estas 5 melhorias e porquê é que consideras que a Covid-19, de certa forma, pode ser uma desculpa para transformar a educação? Certo. Este tema é importante porque nós estamos a falar do Covid por um lado positivo. Já não faz, já chega de nós falarmos do Covid só pelas questões negativas. A Covid-19 também trouxe oportunidades. E oportunidades de nós evoluirmos em relação à utilização das novas tecnologias, que todos nós notamos, como passamos a fazer reuniões online, entre outras coisas. E a Covid-19 teve um impacto muito interessante, ou poderia ainda ter um impacto ainda mais interessante no que diz respeito à educação. Em que houve melhorias, houve ferramentas que passaram a ser utilizadas e que antes não eram utilizadas. E vou dar esses exemplos que, de resto, posso dizer que estão descritos num artigo do World Economic Forum, e as 5 melhorias que nós devemos reter e que estão referenciadas nesse artigo são as seguintes. Antes de mais, a nível de educação, passou-se a utilizar recursos mais amplos de aprendizagem. Isso é positivo. Se nós tivermos ferramentas diferenciadoras, ferramentas novas, em vez de ser só um modelo tradicional, ter uma amplitude nos modelos de aprendizagem, por si só, é benéfico, tanto para os professores, como também para os alunos. Depois, também há melhorias a nível da interação entre o professor e o aluno. Aquela interação de sala de aula em que um professor fala com o aluno e se escreve num caderno e se fazem exames em papel, isso é muito limitador. E houve novas formas, através dos meios digitais, do aluno interagir com o professor, nomeadamente a partir de vídeos, a partir de podcasts, por exemplo, que os alunos possam fazer. Enfim, a interação fica mais rica se nós utilizarmos não só as vias presenciais, como também a via digital. E também a nível da avaliação. Haver métodos criativos a nível da avaliação, em vez de serem só os exames escritos, como é mais comum acontecer, os alunos podem ser avaliados, por exemplo, criando um blog sobre determinadas matérias, ou gravando um podcast a falar sobre determinada matéria, ou a explicar um determinado tópico. E aqui trouxe-nos originalidade acima de tudo. Originalidade, sim. Olhar para a matéria, olhar para a aprendizagem de uma forma diferente. E livre. Exato, achavas que a educação, o ensino em Portugal era tudo muito mantido numa caixa? Sim. A evolução em Portugal ainda não evoluiu como deveria ter evoluído. A educação é um setor que merece muita atenção e que deve ser reformada. A educação em Portugal deve ser reformada e há aqui mecanismos. Eu posso dar aqui mais alguns exemplos nesta lista de 5 melhorias que a tecnologia permitiu na educação, como por exemplo, além de haver as aulas teóricas, fomentar os tutoriais. E o que é que são os tutoriais? São vídeos, são processos de aprendizagem auxiliares em que explicam as matérias. Em vez de o professor debitar a matéria, há vídeos educativos que permitem ao aluno
adquirir e consolidar melhor os seus conhecimentos. Mas isso já existia de certa forma em algumas plataformas online antes da pandemia, só que se calhar não teriam tanta atenção como têm agora. Foi isso que aconteceu. Muitas destas coisas que eu acabei de referir já estavam obviamente ao dispor de toda a gente. Sim. A questão é, eram utilizadas? Eram aproveitadas? Não com a frequência que deveriam ser. Não com a frequência, talvez não com o conhecimento, não eram tão bem aproveitadas, não foram exploradas e devido à pandemia, tanto os professores como os alunos foram quase obrigados a explorarem este novo mundo, mas mais importante do que isso, não só ter havido esta necessidade de explorar este novo mundo, mas acolher este novo mundo e no futuro achar que este tipo de educação, muito aliado à componente digital e tecnológica, ser algo normal e não ser algo anormal. Poderá complementar o ensino que tínhamos antes? Será sempre em complementação. Portanto, exato. Não ter só substituição. Não em substituição, conjugar o melhor dos dois mundos, o melhor do modelo presencial e o melhor do modelo digital. Muito bem, Diogo. Se há coisa que esta pandemia também nos trouxe foi a adaptação a coisas novas, que eu acho que no geral todos os portugueses descobriram ali uma força interior para nos readaptarmos e adaptar-nos a novas situações. Muito obrigada por mais esta informação semanal. Quanto a si, continuo desse lado a acompanhar tudo o que acontece na região este fim de semana e na próxima semana. Boa noite e bom fim de semana. Informação semanal com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.